Meus irmãos, nunca na história precisamos tanto de uma visão correta de Deus como nesses últimos dias. Aonde você pensa que Deus está? Para alguns, Deus não existe. Para outros, Deus existe, mas não tem o poder para agir e assim acabar, por exemplo, com essa pandemia mundial. Aonde Deus está quando as coisas ruins acontecem? O que a Bíblia diz sobre isso? Leiamos então Apocalipse 4. Diz assim a palavra do Senhor. Depois dessas coisas, olhei e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta ao falar comigo, dizendo, só para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciões, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Diante do trono, um como que mar de vidro, semelhante ao cristal. E também no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante ao leão, o segundo semelhante a novilho, o terceiro tem um rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tem descanso nem de dia nem de noite, proclamando, Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando esses seres viventes deram glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciões prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono. Adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando, Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas Tu criaste. Sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Vamos orar nesse momento? Deus, nós te agradecemos por tuas misericórdias, te louvamos por tua bondade e te pedimos nessa noite, fala aos nossos corações por meio dessa palavra. Vem impactar, Senhor, a nossa vida por meio desse texto que lemos. Que o Senhor seja glorificado e o nome de Cristo seja exaltado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Antes de adentrarmos na exposição do texto, eu quero lembrar você do contexto onde esse capítulo 4 está inserido. Nos capítulos 1 a 3, nós temos a base da história do livro. Jesus aparece a João e envia recomendações individuais para cada uma das 7 igrejas na Ásia Menor. Essas igrejas simbolizavam todas as igrejas em todas as épocas, com seus acertos e com seus problemas. Agora inicia-se a visão propriamente dita. João diz que depois dessas coisas, ele olhou e eis não somente uma porta aberta no céu. O convite para subir e atravessar a porta aberta no céu demonstra que a visão se dá primordialmente no céu. Portanto, a perspectiva que norteia essa parte da visão é a celeste. A igreja está no mundo e sempre sofrerá a oposição do inimigo. Há coisas que ela tem que sofrer a fim de se purificar. Entretanto, após ter visto a situação das igrejas oprimidas pelos adversários, por heresias e divisões internas, João foi convidado para subir até o céu, onde veria outra realidade. Pátimos era uma ilha-prisão. De lá não havia saídas para lugar algum, mas João viu uma porta aberta que lhe dava acesso ao mais fantástico de todos os lugares existentes. Junto com a visão da porta aberta, ele recebeu um convite para subir e adentrar aquela esfera celeste. É bem evidente que tudo isto aconteceu em espírito, ou seja, João não foi levado fisicamente para o céu. A ideia é que Deus levou o apóstolo para ver algo que poderia devolver a esperança para ele e para toda a atribulada igreja daqueles dias. Deus deu a João a visão da existência de outro mundo. O capítulo 4, meus irmãos, mostra também um contraste. O capítulo 5 descreve o Cordeiro de Deus que foi morto,
como redentor do seu povo. É o Cordeiro que é digno de tomar o rolo e de abrir seus selos, porque ele é o revelador. É aquele que morreu e com seu sangue comprou para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Há também aqui o contraste entre os membros pecaminosos das 7 igrejas, versus o indescritível esplendor e santidade de Deus. São seres humanos pecadores em uma terra pecaminosa, em contraste com um Deus santo no céu. Então, deve ficar claro que o que João teve foi uma visão simbólica e não uma visão literal do que acontece no céu. Os diversos objetos que João vê não existem nessa forma física, material. Eles expressam uma importante verdade espiritual. Veja, quase todas as figuras que o apóstolo vê se encontram no Antigo Testamento. Quando João escreveu essa visão, a fé cristã enfrentava, meus irmãos, sérios momentos e dificuldades e oposições. Os cristãos angustiados ansiavam ver de fato o governo de Deus em meio a toda aquela tragédia. E a primeira visão que João tem do céu é a visão de um trono. Não de qualquer trono, mas o trono de Deus. Costumamos dizer que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Mas será que cremos nisso? Algumas vezes falamos e agimos como se o controle dos eventos e o destino do mundo estivesse nas mãos de homens, mas está nas mãos de Deus. No capítulo 6, temos uma descrição simbólica das provações através das quais a igreja deve passar. Mas o Cordeiro tem a história em suas mãos. O Senhor governa tudo, de modo que nada acontece fora de sua vontade, seja bom ou ruim. No meio da provação e da tribulação, nossos olhos devem estar fixados na mesma visão que João teve, queridos. A visão do trono de Deus, aonde se encontra o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Só quando vemos todas as coisas, incluindo nossa tribulação, da perspectiva do trono, temos uma visão clara da história. O capítulo 4 provê a necessária correção e dá-nos uma visão do trono que rege o universo. Meus irmãos, o melhor antídoto para acalmar o coração daqueles que estavam sendo perseguidos, presos e até mortos por causa do Evangelho, era essa visão gloriosa de Deus assentado no seu trono. O propósito dessa visão é nos mostrar em maravilhosos simbolismos que todas as coisas, provações, tribulações, são governadas pelo Senhor em seu trono. Nessa noite eu pretendo tratar sobre a segurança que o cristão tem a partir dessa visão gloriosa do trono de Deus. Em primeiro lugar, a visão do trono, versículo 2. Esse trono não está na terra, mas no céu. Para os cristãos dos dias de João, cristãos que estavam sob o governo tirano e despótico dos imperadores, João afirma que o centro da história não estava em Roma, mas no céu. Naquela época, o único trono reconhecido era o de César, que ditava os rumos do império e todos os habitantes sofriam as influências de suas decisões, motivadas por vaidade, motivadas por ganância. O trono de César representava o maior poder que existia até então e a igreja era impotente diante dele. João viu o trono celeste, assim o objeto da visão era tornar pequeno o trono de César em comparação com o trono celeste. A autoridade que governava o mundo não era imperadores ou governadores ou qualquer político, mas era governado a partir do trono que está armado no céu. Esse trono está armado no céu, está distante de todas as influências, distante de todas as ações pecaminosas. Não há possibilidade de haver corrupção ou sujeira. Esse trono que está armado no céu é o centro do universo, é o centro espiritual. Nada está excluído do seu domínio. Em todo o livro de Apocalipse, essa palavra se repete 45 vezes. Só no capítulo 4, para você ter uma ideia, esse termo trono ocorre 13 vezes. Há tantas vezes a repetição de trono justamente para descrever que Deus é supremo em todo o universo. O trono é o lugar do governo, meus irmãos. É símbolo do poder, onde se assenta aquele que dirige e governa o mundo. É do trono que procedem as decisões que abalam e fazem a história acontecer. O trono de Deus é o centro do universo, é o centro da história, de onde emanam e convergem todas as coisas, boas ou ruins, agradáveis ou intragáveis. Isso aqui então nos leva para o segundo ponto,
a visão daquele que estava assentado no trono. Quem era esse? Como é que João descreve ele? O que João descreve não é Deus mesmo, mas o seu fulgor, é o esplendor de Deus, porque a ele não se pode descrever. É o que diz Êxodo capítulo 20, versículo 4. Não há descrição do trono nem da pessoa que está sentada nele, meus irmãos. O que João viu quando olhou para o trono só pode ser descrito em termos de brilho, de pedras preciosas. João descreve a Deus como um ser absolutamente misterioso, único e singular. Aquele que estava sentado era semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio. João descreve aqui o sentido de majestade e beleza do aspecto de Deus ao se referir a essas duas pedras preciosas. Jaspe era uma pedra cristalina. Então o fulgor da glória de Deus é semelhante a uma pedra de jaspe. O seu brilho é como o do diamante. Esse brilho que João viu é a imagem da luz inacessível de Deus, que não permitia que João lhe visse. A cor branca do jaspe também é uma referência à santidade de Deus, à pureza de Deus. João vê beleza, João vê riqueza, abundância de luz. Deus é luz, meus irmãos, e ele habita em luz inacessível. A outra pedra é a pedra de sardônio. É uma pedra de cor vermelha, a mais translúcida que existe. É uma referência ao sangue que purifica o pecador. João também vê um arco-íris no aspecto de esmeralda. Ao redor do trono há um arco-íris de aparência verde translúcido. O arco-íris, meus irmãos, é símbolo da aliança que Deus fez com Noé, lá em Gênesis capítulo 9, versículo 15. O simbolismo do arco-íris só tem um sentido aqui, expressa a fidelidade de Deus em cumprir seu pacto com seu povo. Com ele está a graça, com ele está a misericórdia. Normalmente o arco-íris aparece depois da tempestade, mas aqui ele aparece antes dela. Para os filhos de Deus, a tempestade já passou. Sabem por quê? Porque Cristo já se deu a si mesmo para nos resgatar do dilúvio do juízo de Deus. Agora temos o sol da justiça brilhando sobre nós. Ainda que o mal nos aconteça, Deus fará com que todas as coisas aconteçam para o nosso bem. Todas as coisas, incluindo morte, pobreza, guerra, fome, pestes, operam juntamente para o bem dos que amam a Deus e são chamados para o seu propósito. É o que Paulo diz lá em Romanos 8, versículo 28. Em terceiro lugar, meus irmãos, nós temos aí as características do trono, versículos de 4 a 7. João descreve ao redor do trono 24 tronos e assentados neles 24 anciões vestidos de branco, e há em suas cabeças coroas de ouro. Estes anciões são símbolos dos redimidos. A totalidade da igreja do Antigo Testamento e do Novo. Veja, 12 tribos de Israel e 12 apóstolos. Eles representavam o povo da antiga e da nova aliança. Aqui nós temos a somatória de um povo que vem sendo alcançado pela salvação de Deus em todos os tempos e lugares. As roupas brancas significam a purificação dos pecados pelo sangue do Cordeiro de Deus. As coroas simbolizam a autoridade para governar com Cristo. Meus irmãos, é um privilégio que não foi outorgado aos anjos, mas aos crentes. Deus criou o homem como a coroa da sua criação. Ele criou o homem para dominar. Deus criou os anjos como seres espirituais para servir e atender à necessidade do seu povo. Embora Adão tenha pecado, Jesus, como nosso segundo Adão, ele veio nos redimir, veio nos dar a vitória. As coroas simbolizam essa vitória. Esses 24 anciões são mencionados primeiro, pela razão de que são os primeiros em importância entre todos os seres dos céus. Por quê? Porque foram criados à imagem e semelhança de Deus. João também descreve fenômenos naturais, versículo 5. Ele diz que desse trono saem relâmpagos, vozes e trovões. Nós temos aqui símbolos da majestade e grandiosidade do Todo-Poderoso. Essa visão nos lembra o que aconteceu no Monte Sinai, quando Deus falou com Moisés, lá em Êxodo capítulo 19, versículo 16. E também nos lembra o que está escrito lá em Jó 37, 4 e 5.
Depois deste, ruge a sua voz, troveja com o estrondo da sua majestade. E já ele não retém o relâmpago quando lhe ouvem a voz. Com a sua voz troveja, Deus maravilhosamente faz grandes coisas que nós não compreendemos. Meus irmãos, devemos entender essa passagem de forma simbólica, porque o trono de Deus é tão assombroso que João só pode descrever mediante fenômenos naturais, como esses relâmpagos, essas vozes e esses trovões. Estes símbolos que a natureza manifesta são símbolos da grandiosidade, do poder e também do juízo de Deus. Deus lembra a igreja do poder de sua voz e do abalo final na criação que ainda acontecerá. Os relâmpagos, as vozes e os trovões são evidências do juízo e da ira de Deus. E uma coisa que nos chama a atenção é que o arco-íris foi visto antes dos relâmpagos. Então, significa dizer que a graça sempre antecede ao julgamento. Aqueles que recusaram a misericórdia terão que suportar o juízo. Quem não foi purificado pelo sangue terá que suportar o fogo do juízo divino. Na primeira vinda, Jesus veio em graça. Na segunda vinda, virá em juízo. Também João diz que dentro do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Interessante aqui, não é, irmãos? O número 7 aparece aqui 2 vezes e significa integridade e plenitude. As 7 tochas representam a abundância de luz que há diante de Deus. Essas 7 tochas representam também a santidade de Deus, que não tolera nenhum pecado em sua presença. Nesse ponto, meus irmãos, eu quero fazer uma aplicação. Queridos, nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Deus está agindo através dessa calamidade natural, com todas as suas repercussões, para proclamar o seu santo julgamento. De fato, meus irmãos, Deus é longânimo e tardio em se irar, mas ao longo da história, periodicamente, ele age em julgamentos temporais. Deus está julgando as nações por causa das suas idolatrias, das corrupções que existem no nosso mundo. Mas vamos chegar um pouquinho mais perto? Vamos pensar na nossa casa? Com toda essa calamidade, Deus está destronando todos os nossos ídolos. Deus está disciplinando e treinando o seu povo. Os cristãos não estão isentos dos sofrimentos desse vírus. Pedro ensina que o julgamento começa pela família de Deus. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho, a quem quer bem. Provérbios 3, versículos 11 e 12. Então, meus irmãos, voltemos aqui para o texto. Veja, os 7 Espíritos representam a plenitude do Espírito Santo. O simbolismo da plenitude do Espírito de Deus aponta para a obra que o Espírito realiza. O Espírito, ele tem a função de nos apontar Cristo, de nos mostrar Cristo, de aplicar a palavra aos nossos corações, de produzir em nós a santificação, de nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Ele é chamado de o Consolador. João também descreve aqui um mar de vidro, versículo 6. Diante do trono há um como um mar de vidro, semelhante ao cristal. Esse mar que está diante do trono é de vidro claro como cristal, indicando o poder santificador de Deus. Podemos pensar dele como contendo simbolicamente aqui o sangue purificador de Cristo, em quem os santos, os crentes, lavaram suas vestiduras e a alvejaram. Esse mar também significa a transcendência, a majestade de Deus. O mar de cristal, diante do trono, impossibilitava de alguém se aproximar de Deus. O mar de cristal separava esse Deus transcendente de todas as coisas. Esse mar de vidro está em contraste com o mar de sujeira e poluição do pecado, meus irmãos. Para estar diante do trono de Deus é preciso ser purificado, estar limpo. Não há sujeira diante do trono de Deus, não há corrupção, tudo é transparente, tudo é limpo, tudo é puro. Por quê? Porque Deus é santo. No céu não entra nada contaminado. Deus não se associa com o mal. Deus só se relaciona com aqueles que estão em Cristo. E eu pergunto a você nessa noite, você está em Cristo? Ainda há tempo, corra desesperadamente para Ele. Em quarto lugar, nós temos agora a visão do louvor diante do trono.
versículos de 6 a 11. O louvor a Deus iniciou com os 4 seres viventes que estavam no meio e em volta do trono. Estes 4 seres viventes são os mesmos que Ezequiel viu em sua visão da glória de Deus. Ezequiel capítulo 1 fala sobre isso. Estes seres são descritos por Ezequiel como sendo querubins. Estes eram anjos poderosos que foram designados para proteger a árvore da vida. Lá em Gênesis 3:24 fala sobre esses seres. Esses anjos também são cheios de vida, são vigilantes, são inteligentes. Observem que são cheios de olhos por diante e por detrás. Os seres viventes são descritos como seres de força, como o do leão, com a habilidade de prestar serviço como a do boi, com a inteligência do homem. Observe também seus muitos olhos, indicando penetração intelectual e com a rapidez da águia, sempre prontos a obedecer aos comandos de Deus e prestar serviço ao seu povo. Esses 4 seres viventes estão prontos para servir a Deus em qualquer das 4 direções, isto é, em qualquer parte do universo. Os 4 seres viventes são enviados para servir aos membros da Igreja de Cristo. Veja, meus irmãos, a simbologia do número 4 para os 4 seres viventes aqui é para designar a totalidade da criação. Estes anjos tinham também 6 asas e eram cheios de olhos. Isaías 6:2 diz assim: cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria seus pés e com 2 voava. Estes seres proclamavam sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Eles proclamavam sem cessar esse atributo de Deus, a santidade de Deus. Eles proclamam que Deus é santo. Eles proclamam também a onipotência de Deus. Ele é o ser todo-poderoso. Percebam, meus irmãos, que as pessoas para quem se escreveu o Apocalipse estavam sob ameaça de morte. Saber que Deus é soberano e todo-poderoso implicava em confiança no triunfo final. Também, meus irmãos, esses seres proclamavam a eternidade de Deus, aquele que era, que é e que há de vir. Os impérios podem levantar-se e cair, mas Deus permanece para sempre. Reis, presidentes, governadores são sucedidos por outros, mas Deus é sempre o mesmo que governa sobre tudo. Eles, então, dão glórias a Deus, honras, ações de graças por aquilo que Deus é em sua essência e em sua glória. O louvor a Deus também vinha dos 24 anciões, que após o louvor e ações de graças, os 4 seres viventes, eles se prostraram diante daquele que vive pelos séculos dos séculos. É o que diz aí o versículo 9. Veja, queridos, estes anciões que representam os redimidos, os crentes de toda a terra, estavam agora prestando adoração diante daquele que está sentado no trono. A glória dos redimidos é glorificar o que está sentado no trono. Estes redimidos, em atitude de submissão e rendição, depositarão suas coroas, símbolo de vitória. Depositarão diante do trono e proclamarão: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder. Nada em todo o universo é digno de receber glória, honra e poder, senão Deus. Deus é digno porque foi Ele quem criou o universo. Meus irmãos, o poder de Deus se revela na criação de todas as coisas e no vasto universo. Sua vontade é a causa da existência de todas as coisas. O mundo não veio existir mediante uma evolução própria, mas Deus, no exercício de sua vontade, fez do nada o universo. Homens, animais, vegetais, matéria inanimada, tudo existe por causa da vontade de Deus, por causa do poder de Deus. Isso nos leva à seguinte conclusão: tudo que Deus criou deve lhe servir, deve lhe prestar louvor, adoração para todo sempre. Queridos, a soberania de Deus é a verdadeira e última razão para a existência de todas as coisas. Você foi criado para adorar, para se submeter, para honrar o autor da criação. Meus irmãos, eu não poderia concluir esse sermão sem dizer que a visão que João teve foi trinitariana. Primeiro, veja, a voz que fala com João é Jesus. Segundo, quem estava no trono era Deus o Pai. Terceiro, João faz menção dos 7 Espíritos de Deus, simbolismo da plenitude do Espírito Santo. Então, daí nós entendemos que a regência desse mundo está nas mãos desse Deus trino, que reina com poder e majestade. O mesmo Deus que criou tudo, sustenta tudo, levará o mundo, a história e a igreja à consumação final. Que segurança, meus irmãos!
O Salmo 99, versículo 1 diz: Reina o Senhor, tremam os povos, ele está entronizado acima dos querubins, abale-se a terra. Realmente, o que nós mais precisamos hoje não é de riquezas, nem de saúde física, nem de moradia, nem de coisa alguma que o mundo possa nos oferecer. Nós precisamos constantemente dessa visão gloriosa, desse Deus que está sentado no trono, que governa sobre tudo e sobre todos. Somos convidados aqui ao serviço, meus irmãos, à submissão, à confiança nesse Deus que domina sobre terra e céu. Somos convidados aqui a confiar em Deus, porque só Ele pode fazer dos nossos desertos mananciais, das nossas tribulações, ansiedades e lutas, Ele pode fazer surgir alegria e paz e salvação. Esse Deus Santo e Todo-Poderoso não só traz bênçãos temporais, mas proporciona bênçãos eternas. Pois ele salva o pecador do juízo, liberta e redime homem e mulher do pecado e dá a todos que depositam a fé no Senhor Jesus a segurança eterna da sua salvação. Por isso, ter fé é confiar nos recursos de Deus e não nos nossos. Ter fé é estar prostrado diante do trono do Todo-Poderoso e proclamar que Ele é digno de receber toda a glória, toda a honra, todo o poder por aquilo que Ele é. Abacuque expressa muito bem essa fé no capítulo 3 do seu livro. A partir do versículo 17 ele diz: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas, o aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da coça, e me faz andar altaneiramente. Finalizo com as palavras de Paulo em Romanos 8, verso 18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Que Deus aplique essa palavra ao seu coração. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos dê uma abençoada semana na sua presença, em nome de Jesus. Amém.